Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão bem interessante. Qual é o custo real, tanto em grana quanto em suor, para levantar uma floresta sustentável? A gente vai olhar bem de perto a vida do pequeno agricultor, para entender o trabalhão que dá colocar cada árvore de pé. Sabe aquela ideia de que plantar florestas comerciais é a solução para tudo, para aliviar a pressão nas nossas matas nativas? Parece simples, né? Mas será que é mesmo? A gente vai ver que a história é um pouco mais complexa do que parece. Então, para entender isso na prática, vamos viajar até o sul do Espírito Santo. Pensa num lugar de relevo bem acidentado. É lá que a nossa história se passa. A gente está falando de pequenos agricultores, famílias que plantam eucalipto em morros tão íngremes que máquina nenhuma consegue subir. E olha só esse dado. A inclinação média da terra é de 40%. 40% é muito íngreme. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo, absolutamente tudo, desde preparar a terra até fincar a mudinha no chão, tem que ser feito na mão, no braço. É um trabalho puramente manual. E isso, claro, já dá o tom do tamanho do desafio, tanto físico quanto financeiro. Ok, já que a gente falou de trabalho manual, vamos olhar mais de perto para esse esforço todo. Porque, no campo, um trabalho não é igual ao outro. Tem tarefa que rende, que se faz rapidinho, e tem outras que, nossa, são um parto, demoram uma eternidade e acabam com a pessoa. E essa diferença é o que define a produtividade, o rendimento do dia. Então, bora comparar as tarefas para ver onde o tempo e a energia dessa galera são gastos de verdade. E aqui os números falam por si. Olha só que coisa! A tarefa mais rápida é a capina química, que é basicamente aplicar herbicida com o pulverizador nas costas. Ela rende quase 0,2 hectares por hora. Agora, do outro lado da moeda, está o replantio, que é ir lá e substituir as mudinhas que morreram. O rendimento, míseros 0,008 hectares por hora. A diferença é brutal, é mais de 20 vezes mais lento. Dá para sentir o drama, né? E não é só o replantio que é assim, viu? Tem outras tarefas que são um verdadeiro teste de resistência. Imagina ter que abrir cova em terra dura, no morro, ou marcar o alinhamento certinho das plantas naquela inclinação toda. E depois ainda ter que limpar o matinho em volta de cada muda, uma por uma. São trabalhos super cansativos e que rendem muito pouco. O estudo que a gente está analisando até fala que são atividades feitas em posturas incômodas, ou seja, além de pesado, é desconfortável e desgasta muito o corpo. Bom, a gente já entendeu o custo do suor, o esforço físico. Mas e o custo no bolso? Para onde vai o dinheiro? Agora, vamos fazer exatamente isso. Seguir a grana para entender onde cada centavo é gasto no primeiro ano de uma plantação. Então, vamos lá. Juntando tudo isso, todo esse trabalho manual que a gente viu, mais a compra de insumos e a preparação do terreno, qual será a conta final? Quanto custa para implantar 1 hectare de floresta no primeiro ano? Pensa aí em tudo que a gente falou. O número pode ser maior do que se imagina. E tá aí a resposta. Para plantar e cuidar de 1 hectare de eucalipto no primeiro ano, o custo é de R$ 3.419,80. É um valor bem pesado, investimento e tanto para um pequeno produtor rural, né? E para onde vai esse dinheiro todo? Esse gráfico aqui é bem revelador. A gente poderia pensar que o mais caro é plantar, mas não é. Olha só, a maior fatia do bolo, 32%, vai para o preparo do solo. É aí que entra a adubação, abrir as covas, e logo depois vem a manutenção. Ou seja, depois de plantar, o trabalho e o gasto continuam firmes e fortes. Mas vamos cavar um pouco mais fundo nesses custos. O que exatamente pesa mais na conta? A resposta para isso mostra uma dinâmica econômica bem curiosa por trás do plantio de florestas em pequena escala. E aqui está o pulo do gato. Por mais que o trabalho manual seja exaustivo, olha só isso, ele representa só 1/3 do custo total. A maior parte da grana, quase 2/3 do valor, vai embora na compra de insumos. A gente está falando de fertilizantes, mudas, herbicidas. O material custa bem mais caro que a mão de obra. E se a gente der um zoom na fase mais cara, que é o preparo do solo, a coisa fica ainda mais clara. Mais da metade da grana gasta ali é só com a primeira aplicação de fertilizante, 56%. Isso mostra o quanto a produtividade inicial depende desses insumos que vêm de fora. E na hora de plantar, a história é a mesma. O custo das mudas, aquelas de boa genética que vão crescer bem, abocanha 86% do orçamento dessa fase. É um número impressionante.
É claro que investir em muda boa é fundamental, mas como a gente vê, não sai barato. Certo. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que essa análise toda de trabalho e de custos nos diz sobre a realidade desses agricultores? Vamos amarrar as pontas e resumir o que a gente aprendeu até aqui. Resumindo a ópera, primeiro ponto, preparar o solo é a etapa que mais pesa no bolso. Segundo, o que custa caro de verdade não é a mão de obra, são os insumos como fertilizantes e mudas. E terceiro, aquele terreno super íngreme faz o trabalho manual render pouquíssimo, o que, no fim das contas, deixa tudo ainda mais caro. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem importante. Com custos iniciais tão altos e um trabalho que rende tão pouco, como é que se faz para que o plantio de florestas em pequena escala seja bom para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, coloque comida na mesa do agricultor? Como fazer com que lucro e sustentabilidade consigam crescer juntos nesses morros? É um equilíbrio super delicado e um desafio enorme para milhares de famílias produtoras no Brasil.